Abandona este mar, onde pode naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Ou aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sentada no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Esse farol a clarear e perigo a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco sustém. Ou aceita Jesus o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sentada no castigo eternal e de morte tão fatal. Ou foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não te cansa de chamar. Abandona este mundo de horror. O amigo ouve já, esta voz quer te salvar. Ou aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sentada no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escute a Jesus que te chama para a luz, ou aceite-a. Abandona este mundo de horror. Se persiste em vagar, não te poderá salvar. Ou aceita Jesus o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sentada no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sentada no castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez.
Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que falas comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Eu procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo.
pra te descrever, Espírito Santo, meu amigo, meu abrigo, renovo, consolo, amigo Espírito Santo. Vou lhes contar uma história de 10 leprosos. Eram 10 leprosos, foram curados, mas só um voltou para glorificar a Deus. Jesus, estou aqui, sou um dos 10, fui abençoado pelo seu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou na minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos 10, fui abençoado pelo seu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu é meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, todo mundo, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não, podes morar dentro do meu coração,
pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vá embora, fica comigo. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Um pouquinho atrasado, mas glória a Deus, eis-me aqui, né? Vamos iniciar aqui o terceiro dia da campanha. Porque Ele vive, amém? Glória a Deus. E nós sabemos que porque Ele vive, refere-se a Jesus Cristo, o autor consumador da nossa fé, né? Nós entramos aqui no Apocalipse. O versículo-chave é 1:18. E disse assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém? Glória a Deus, parte A. E tenho a chave da morte e do inferno. Então esse é o texto base da nossa campanha. Porque Ele vive, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. E Ele abre qualquer porta, porque Ele é Deus. Amém? Nós estávamos falando aqui, nesses dias anteriores, sobre João na ilha de Patmos. João, o Apocalipse. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos que o Apocalipse é um livro de revelação. E João, tudo aquilo que ele viu era para ele escrever e enviar às 7 igrejas, do qual nós meditamos ontem. E hoje, meus irmãos, nós vamos entrar aqui no 19, quando ele diz assim, ó: escreve estas coisas que têm vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de vir. O mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele mandou que enviasse a carta para cada igreja, para o anjo da igreja e para a igreja. E a primeira carta, meus irmãos, é a igreja de Éfeso. E ele diz bem assim, quando mandou que João escrevesse: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, né? As 7 estrelas. Glória a Deus por isso. Que anda no meio dos 7 castiçais, que anda no meio das igrejas. E ele diz para o pastor, ele diz para o anjo da igreja: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Meus irmãos, olha só, aquele que esteve vivo, esteve morto e reviveu, esteve vivo, morreu, reviveu, mandou que João escrevesse: conheço as tuas obras e o teu trabalho.
Então, quando eu falo, meus irmãos, que de Deus ninguém esconde nada, quando eu conto lá o acontecimento lá da tábua na base, a 4, 5 metros de profundidade, e as pessoas achando que estava escondido, mas pela palavra de Deus nós podemos perceber que nada há oculto que não há de ser revelado. Ele pegou João, falou para ele, ó, você vai escrever para as 7 igrejas. Deu para ele a visão, mandou que ele escrevesse para as 7 igrejas. E a primeira já foi a de Efésios. Ele falou assim, ó, escreve ao anjo da igreja de Efésios, isto diz aquele que na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais. É o Todo-Poderoso que esteve morto e reviveu. E ele falou assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso, né? Hoje está fácil, né? Muita gente se intitulando, mas na realidade o Senhor quer saber quem realmente, ou ele, melhor dizendo, ele sabe realmente quem é, o que é e o que faz. Por isso que ele o achasse mentiroso. E disse assim no 3, e sofrestes, e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então a gente não pode cansar. Às vezes a pessoa fica 10, 20, 30 anos ali levando a palavra, a gente sabe que não é difícil, mas um dia ele cansa, né? Ele cansa, ele começa a olhar para as circunstâncias e acaba abandonando. Então o que ele ensina para nós é que nós temos que ter paciência. E que nós trabalhamos é pelo nome do Senhor, né? E não devemos cansar. Ele falou belezinha aqui, né? Esse pastor dessa igreja, da igreja de Éfeso, mas aqui depois ele já vem repreendendo. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor, né? Aí a pessoa cansa, a pessoa abandona, ela não pode cansar, ela abandona. Aí o Senhor diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? É o amor carnal? Não, meu irmão. É o amor a Jesus Cristo, o amor à palavra de Deus, o amor em servir sem querer nada em troca. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Então, até aqui, por enquanto, para nós entender, né? Ele falou aqui, certinho, para o pregador não cansar, o anjo da igreja não cansar. Mas no 4 ele fala assim, ó, Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É. Aí a pessoa que não é espiritual vai pensar que é o amor da carne, mas é o amor a Jesus Cristo, o amor à palavra de Deus. E o mais importante, ainda há tempo, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Se a pessoa fizer um exame de consciência, olhar para dentro dela, realmente ela vai saber onde foi a queda, por causa de que foi a queda, onde foi aberto aquela brecha, né? Ela consegue olhar, ela consegue observar. Quando ele diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. E o mais importante, é nós lembrar onde foi a falha,
nós lembrar os motivos, as circunstâncias que levaram aquelas falhas, não tentar enganar a Deus e arrepender-te. No 5, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrepender. Olha só como é que é sério, hein? Olha só como é que é sério. Os castiçais que viste são as 7 igrejas. Arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Irmãos, olha que seriedade. Às vezes a pessoa pensa que dirigir uma obra, estar ali fazendo a vontade de Deus é qualquer coisa, é de qualquer jeito, é do jeito que a gente quer. Não é não, meu irmão, é muito sério, tá? Tem que ser da maneira que o Senhor nos ordena, da maneira que o Senhor quer que nós façamos a obra. É nós abrir a boca e falar, porque Deus é bom. Então esse tudo aqui, quem diz? É aquele que esteve morto e reviveu. É o autor consumador da nossa fé que diz para João: vai, escreva e envia às igrejas. Mas o mais importante, ele diz aqui, meus amados, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pessoa sai da casa dela, ela arruma, ela vai para o culto. Quando ela chega lá, ela faz a oração, com reverência à palavra de Deus. Quando ela chega lá, o irmão começa a entoar um louvor. E quando aquele louvor, se for da vontade de Deus, quando aquele louvor já é entoado, o Espírito Santo já está falando com a igreja. Aí vem os testemunhos, o Espírito Santo falando com a igreja. Aí vem a pregação da palavra, concluindo e selando aquilo que nós fomos buscar, não com profecias enganosas e mentirosas, mas com o mover do Espírito. Tem dia que você vai na igreja, a igreja pode até não ter muita gente, mas aquilo que você ouve ali realmente é para você, é para mim. Mesmo quando a gente está no púlpito pregando, você vai pregando e a palavra vem falando conosco, vem nos lavando, vem nos lapidando, né? Então essa é a vontade de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-se de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Deus confia na mão do homem, na mão do líder, um rebanho para ele cuidar, um rebanho para ele alimentar com a palavra de Deus, para ele alimentar com paciência, mansidão e verdade. Mas às vezes a pessoa pensa que é dona do rebanho. Aí ela começa a maltratar as ovelhas, começa a magoar as ovelhas, começa a arrancar o lã das ovelhas. E o Senhor diz bem assim, ó. Olha só, hein? Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ele está aconselhando ele. Viu que ele estava conduzindo mal, não estava fazendo a vontade de Deus, estava sendo um mentiroso, enganando, mas o Senhor deu para ele a oportunidade. A oportunidade de voltar ao primeiro amor, voltar a fazer a obra de Deus e arrepender. E praticar as obras de Deus. Porque se ela não arrepender e não fizer isso,
ele será tirado e outro estará no seu lugar. Tá? Você já viu aquelas pessoas assim, ó, trabalham na empresa 10 anos, 20 anos, 16 anos, igual eu trabalhei, numa só, 30 anos, em alguns casos as pessoas trabalham, 40 eu já vi esses dias. Aí a pessoa pensa assim, eu sou o queridinho do patrão. Aqui vou morrer aqui, né? Vou ficar velhinho sentado na cadeira aqui na portaria da empresa, tá? Vai nessa. Você não anda de acordo com as regras da empresa para você ver, não. Começa a chegar atrasado, começa a fazer as coisas com má vontade, começa a fazer as coisas mal feito, para você ver que final que vai ter. Começa a desagradar o sistema, você vê o que vai acontecer. Vai ser tirado. E às vezes aquele que vier vai produzir muito mais que você para a sua vergonha. Porque aquele que vem, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer trabalhar. Isso tanto no campo missionário, como no campo humano, que é do trabalho mesmo CLT. Então, toda vez que nós for fazer as coisas relaxadamente, nós vamos ter problema. Isso é fato. Fato, fato, fato. Então ele diz, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Eu estava falando, né? A gente anda na rua, conversa com pessoas. Tem tantas pessoas desviadas, meus irmãos, do caminho do Senhor que não se arrependem. Eles não entendem que aquele que esteve morto reviveu, aquele que foi pregado na cruz levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, não fez aquilo para ser um folclore, igual vai ser daqui a uns dias, né? Folclore. Alguém se passando por Jesus, tomando chicotada, pondo uma coroa de espinho ali na cabeça e tal, arrastando uma cruz, achando que Jesus fez peça de teatro. Não fez, não. O que ele fez, ninguém poderia fazer por nós, não. Só ele fez. Ah, é bonito, é emocionante, as pessoas choram, é. É bonito, emocionante e chora depois que sai dali, para onde vai? Só Deus sabe para onde vão após a encenação. E ele disse assim, ó, no 6, tem, porém, istos que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só, sempre nós temos que estar ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Eu fui no culto hoje, o Senhor falou tanto conosco ali no Atos, capítulo 9, versos 36, se não me falha a memória. O Senhor falou tanto conosco naquele culto hoje, nos instruiu tanto, né? Ali sobre Dorcas, sobre Pedro, sobre as passagens que ali, as coisas que aconteceram ali, né? A mulher já estava morta, já tinha sido colocada no quarto de cima e mandaram chamar a Pedro. Pedro estava na cidade próxima, chamada Jope. E Pedro foi lá. Pedro foi lá, orou, a mulher sentou e depois levantou, porque ela era uma pessoa boa. Mas ela era boa, por que ela morreu? Ela morreu porque Deus queria ser glorificado na ressurreição de Dorca. Tá? Então é assim. Deus falou tanto. Às vezes nós ficamos achando que não tem mais jeito para fulano, para ciclano, para Bertano. Mas o Senhor falou para nós hoje que se nós crer, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a salvação da nossa casa, da nossa família, né? Dos nossos, mesmo que aos olhos humanos estão
abaixo um pouco do fundo do poço. Abaixo um pouco do fundo do poço. Irmão Jaime, o fundo do poço é ruim, mas tem pessoas que conseguem se pôr abaixo do fundo do poço. Né? Aí a gente fala, isso não tem mais jeito. Igual Dorca já estava lá no andar de cima, lá. Né? Aquele não tem mais jeito, parou a respiração. Mas Pedro, usado por Deus em nome de Jesus, foi lá, orou e Dorca sentou e foi curada. É. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Quando ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o mais importante vem agora para nós encerrar. Há uma competição, há um prêmio para quem conclui o trajeto. Servir a Deus até a morte. Há um prêmio para quem cumprir o trajeto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus. Resumindo, ao que vencer, ele vai ser salvo. Não é aquele que vai desanimar, não, irmão Jaime, eu tinha razão. Ué. Eu fiquei 20, 30 anos e nada mudou. Mas será que a culpa é em Deus? Será que Deus foi ruim com você? Ou você que não se arrependeu e voltou à prática das primeiras obras, do primeiro amor? Se não se arrepender, meu irmão, minha irmã, pode ter 100 anos de evangelho. Ele diz que brevemente virá contra aquele que não se arrepender. Independente de anos, de dias, de meses, de cargos. Né? Tenho, porém, isto que odeia as obras do Nicolaita. Essas obraiadas que nós vemos aí, né? Fora da obra de Deus, não vou nem aqui enumerar que vai escandalizar o povo. Mas você sabe, ou você está com Jesus e vai para o céu, ou se estiver fora dele, não tem oportunidade. A oportunidade é agora, de você ouvir, de você arrepender, de você voltar à prática das primeiras obras, mas você ainda quer ouvir Deus falar mais ainda. Aí ele fala no 7, para nós encerrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Essa foi a primeira carta para a igreja de Éfeso. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar iniciando o 4º dia da campanha e o Senhor irá nos direcionar. Lembrando que o texto base é e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, meus amados, está encerrado o 3º dia da campanha, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, Pai, agradecendo ao Senhor, Deus, porque sabemos que é porque o Senhor vive
que estamos aqui, Pai. Estamos aqui te adorando, te exaltando, lembrando de coisas, Pai, que só o Senhor tem nos feito passar por elas, ó Deus. E com alegria estamos aqui para te exaltar, para te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor, te adorando e te louvando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quero te entregar nas suas mãos esse terceiro dia da campanha, em que a nossa irmã Edilene nos trouxe um louvor e o pastor Jaime nos trouxe a palavra. Que palavra linda, papai. Quão maravilhoso é ouvir e saber que o Senhor nos ajuda e nos protege, Pai, de tantas coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, continue cuidando de nós. Amém e amém. Agora eu quero aqui agradecer ao pastor Jaime, à irmã Edilene, a irmã Joana, que está conosco louvando e exaltando teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor, pastor Jaime, tem nos dado a conhecer através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, a nossa irmã Joana e a nossa irmã Edilene. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar sempre junto de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia.